E aí, pessoal, vamos adentrando novamente para dar continuidade à nossa live sobre o caso da assistente social Agnes Otto. Vou aguardar as pessoas retornarem, a Agnes retornar também, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Vamos lá, já estou vendo que a Anete Alves já adentrou. Boa noite novamente. Vamos esperar a Agnes voltar e aí a gente já continua dando sequência. Isso aí, pessoal, vamos adentrando. Para a gente poder continuar. Isso, tô vendo que a Agnes entrou. Vamos lá, então. Deixa eu te adicionar novamente. Agnes, acho que você já me enviou aqui uma solicitação. Deixa eu te aceitar. Ai, mas eu tentei te... Isso, eu te mandei o convite. Vê se você consegue me aceitar aí, aceitar o meu convite. Se tiver... Isso. Então, eu vou ser um pouco mais rápida, né? Eu não vou me adentrar muito nos detalhes, né? Então, assim, fui chamada... Agnes, vamos, de repente, você acha que já daria para a gente entrar naquela parte da reunião lá, onde ela perguntou? Então, e aí... eu fui convidada para a reunião, eu cheguei na reunião, eu acreditei que era só eu, né? E a minha coordenadora falou, olha, pode ser por causa do caso do menino lá, porque a diretora e a coordenadora machucaram ele, né? De repente a família fez alguma coisa. Então, e ela falou até para mim ir com a coordenadora e a diretora. Eu falei, não, é uma quadra, eu vou. E eu fui, cheguei lá, a coordenadora e a diretora chegaram. Tudo bem. Aí eu estava esperando para ser chamada, dali, quando eles começaram, que me chamaram para dentro, eu vi assim, chegou mais 3 assistentes sociais, estavam os 6 conselheiros. E eu falei, nossa, quanta gente para uma reunião. E daí veio a secretária da Educação. E aí eu fiquei, nossa, né? Aí chegou, ele foi ler a ata, então ele leu a ata, que era mesmo uma denúncia anônima. Não sei quem fez, gente. Eu estava tentando fazer um projeto, eu estava tentando conversar, eu estava tentando fazer os dois lados, olhar o lado dos professores e dos alunos. Eu não queria fazer ninguém sofrer, né? E só queria assim, tentar, de repente, de conversando e pegando a amizade, a confiança deles e fazendo, né? Eu já tinha feito um projeto, de repente eu ia fazer outro e outro, né? Aí foi entrando e daí eles leram a ata dizendo que era uma denúncia anônima, né? Que a coordenadora e a diretora tinham atos, né, de violência contra aquela criança. E aí a diretora já começou a chorar, falou que amava aquele menino, a coordenadora também, daí ele pediu para mim, dona assistente social e tal. Eu falei, olha, eu prefiro não falar, porque eu já tinha sido avisada, né? Se eu falasse, eu ia ser exonerada, eles iam me tirar, eu já estava sofrendo ameaça ali dentro. Então eu falei, não, eu prefiro não comentar nada, porque eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu salário. E aí, eu não falei isso, eu só falei que eu não gostaria de me posicionar. Aí ele fez a pergunta de novo para mim, eu falei, olha, eu não posso falar porque já me avisaram que eu posso ser exonerada. E aí daí a coordenadora se jogou no chão e fez aquele drama, colocou as mãos postas para cima. Ai, eu juro por Deus que eu amo aquele menino. E aí veio aquele filme na minha cabeça, ela mostrando o dedo que ela tinha machucado o menino e que quebrou a unha e tal, e eu não sei, me deu um negócio assim, eu pensei, eu não posso ser conivente. Nós estávamos ali com 3 assistentes sociais, 6 conselheiros, e eu tinha 2 conselheiros naquele dia junto. Se eu falo que eu não vi nada, entende? Eu estou colocando a minha cabeça para me enforcar mesmo. Então eu falei, agora, eu não sei, não tive nem tempo de pensar. Eu falei, olha, vocês vão me desculpar e tal, mas é isso mesmo que está na denúncia anônima. Não sei quem foi, não fui eu. Eu estava tentando fazer diferente, né? E aí foi aquele bubu, todo mundo começou a falar. E aí uma assistente social do meu lado aqui falou, mas aquele menino é filho de bandido.
E aí eu olhei para ela e falei, então todas aquelas crianças que eu vejo apanhando também são filhas de bandido? E daí começou aquele murmúrio, todo mundo falando, e eu já não entendia mais nada. E o conselheiro começou a pedir para mim, quem que você viu apanhando? E daí eu peguei e comecei a colocar o nome das crianças, porque eu só escutava eles gritando com aquelas crianças. E aí a secretária falou para mim que não era para mim me preocupar, que eu não iria ser exonerada, porque eu falei, eu sei que eu vou ser exonerada, né? Eu já sei que eu já acabou meu serviço aqui, eu entrei em desespero. E aí ela falou, não, Agnes, se você estiver dentro das tuas atribuições, você não está. Você pode, não se preocupe, nós vamos verificar, porque eu não estava sabendo disso que a Agnes colocou aqui, isso aí está na ata, né? E aí foi, eu vou assim tentar ser mais rapidinho. Aí, resultado, então, foi combinado que o Conselho Tutelar iria fazer uma investigação, né? E ela iria fazer a investigação dela. Aí eu saí dali, eu cheguei na minha sala, já era meio-dia, minha coordenadora já estava indo embora. De tarde ela não veio. No outro dia de manhã ela tinha uma reunião. E aí depois ela chegou para mim e pediu meus documentos, minhas fichas. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazia. E aí eu pensei, e agora? Eu entrego, porque é um documento nosso, né? Daí ela falou, esse documento é da secretaria, é daqui do nossa equipe multidisciplinar. Então eu peguei assim, abri o armário e fui dando para ela assim, e, meu Deus, eu estava dando tudo aquilo que eu tinha escrito, tudo aquilo que eu tinha colocado, tudo aquilo que eu, meu Deus, todas minhas, né? Aí eu entreguei para ela, tinha feito uma pasta bonitinha, uma pasta com os encaminhamentos, uma pasta com os relatórios, e aí ela levou. E daí no outro dia eu fui entrar, eu pensei assim, eu vou pedir para ela os documentos, né? E daí eu fui assim, cheguei perto da sala dela, eu ia pedir, viu, tem como me devolver os documentos? Aí eu escutei ela no telefone. Eu não sei o que fazer, eu já passei por uma situação, mas uma situação não tão difícil quanto essa, e eu tô me segurando para não bater nela. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça, e eu pensei, meu Deus, ela é o dobro de mim. Entende? Se ela me bater, ela acaba comigo. Gente, e você, como é que eu fico, entende? A minha autoestima e tudo, eu já estava com medo. Então eu entrei lá dentro da minha sala e eu, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a juntar minhas coisas e tal, e daí depois ela veio, me escorraçou de lá, me expulsou, mandou eu sair, mandou eu conversar lá com a secretária da Educação, que era para mim me ver com ela. E eu peguei, fui para lá, daí me levaram lá no Conselho Tutelar, eu fiz um termo de advertência, porque eu não tinha avisado o Conselho Tutelar antes, e eu contei, né, eu contei a minha versão, contei tudo que eu tinha visto, mas que eu não podia fazer nada, porque eu estava com medo de ser exonerada, e daí eu fui colocada lá numa sala, cheia de panelas, era tipo um depósito. Aí me chamaram na sala lá para fazer reunião, me xingaram, falaram que eu tinha que voltar para a faculdade, que eu não era uma assistente social, que eu tinha que ficar do lado dos meus pares, e etc e tal. Foi assim uma reunião de 1h30, eu fiquei, sabe assim, me falaram que, nossa, me esculhambaram, sabe, me acabaram comigo. E aí eu fui colocada naquela sala de castigo para esperar as investigações. E aí a coordenadora, a secretária chegava para mim, dava de dedo na minha cara e falava, dona Agnes, você vai pagar por tudo que você fez. Aí eu virava meu notebook e falava, o que eu fiz? Está aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, olha aqui, ela saía da sala. Então, aí eu pensei, daí algumas pessoas, né, eu fui ameaçada de morte, eu recebi, eu tinha medo de tudo, sabe? Mas eu falei, eu não vou pedir a exoneração, eu vou ficar aqui, porque pelas crianças, gente, eu acredito assim, o que não aconteceu, né, foi olharem as crianças, eles pensaram em mim, pensaram nas professoras e não pensaram nas crianças. E aí eu fui várias vezes, me ameaçaram, e eu acabei vindo aqui no Ministério Público, cheguei lá, contei, quando foi ligado lá para o Conselho Tutelar estava com o advogado lá querendo rasgar todas as folhas de papéis. Então a pessoa falou para ele lá não poder fazer nada, que era para deixar o Conselho Tutelar fazer o trabalho dele. Eu agradeci muito e ele falou para mim ir na 7ª promotoria, que era para mim cuidar do meu emprego, que as crianças, eles iam cuidar.
Então, já que a gente tem que confiar, né, no Ministério Público e tal, eu fui no lugar onde ele me deu o endereço, eu fiz o meu relato lá, conversei com foi marcado outra hora, e aí eu contei toda a minha história, e aí eu voltei, eu fazia meu horário lá normal, muito medo, gente, muito medo eu tinha medo de descer da lotação, eu tinha medo de esperar o ônibus sozinha para vir embora, eu nunca sofri tanto medo como esse período que eu fiquei lá, 40 e poucos dias, né, que eu fiquei de castigo. Aí o CRES, a COF foi lá me visitar, eles mostraram as leis, eu tenho o papel da COF, eu separei aqui, mas eu não vou agora, mas a COF foi, conversou com a secretária da Educação, falou para ela que eu estava fazendo meu papel, entende? Nós conversamos, a secretária colocou lá que ela estava me colocando num lugar para mim não ser alvo, né, de perseguição e tal, mas no final, no outro dia eu fui colocada em processo administrativo, e no processo administrativo tá que eu tentei denigrir a imagem da prefeitura, da Secretaria da Educação. Então, foi feito um processo administrativo muito longo, aquela coordenadora, aquela diretora não entraram no processo, eu não sei o que aconteceu, que a coordenadora e que foram o pivô, né, do assunto, não entraram no processo, então eu vou dar assim uma resumida. Quando eu peguei o papel, tinha 8 mães que foram lá, contaram o que acontecia com as crianças. 3 funcionárias que contaram que o advogado entrou na escola, ameaçou que iam ser exonerados, que iam ser colocados a trabalhar longe, dificultando o trabalho delas, e que ninguém era para falar o que tinha acontecido dentro da escola. Então, 3 funcionárias falaram isso. E aí as mães também, que foram lá contar, as professoras e a minha coordenadora assinou a advertência, mas eu também assinei a advertência, gente. Eu assinei a advertência porque eu não tinha contado para o conselho tutelar, mas eu não conseguia confiar em ninguém, eu precisava saber em quem eu confiava. Aí veio outras 2 professoras, daí aquela professora do CMEI, que eu falei que estava judiando as crianças, aquela foi colocada no processo administrativo, e foi colocada mais 2 professoras, uma que fez uma criança comer uma manga, a criança vomitou e ela fez a criança comer o vômito. Tem uma professora e 2 estagiárias que são as testemunhas, e depois tem outra professora que fez uma criança comer o papel, que é aquela professora que eu vi lá amassando o papel. Ela fez o menino comer o papel, uma criança de 4 anos, e aí ela falava que ele era burro, então as crianças começaram a comer papel em casa, e daí a mãe começou a pedir, daí foram as mães tudo para o conselho tutelar. Então tem a declaração de todas as mães contando que a professora chamava o menino de burro e que o conselho tutelar mesmo foi dentro do CMEI, chegou lá, entrou na sala, falou que um passarinho verde tinha contado que tinha alguém comendo papel, e daí eles apontaram para o menino, e daí o menino falou, a professora falou para mim dizer que eu sou muito burro, por isso que eu comi o papel, não é para dizer que foi ela que me mandou. Então, assim, relatos horríveis. Então, aí foi colocadas 3 professoras contra eu. Foi um processo administrativo muito longo. Eu recebi uma chamada, eu fui lá, disse que tinha uma mãe assinado um termo lá que eu estava ligando para ela, ameaçando ela. Então, não, era uma pessoa que tinha problemas, todo mundo conhecia ela lá, então eles usaram essa pessoa para me colocar contra mim. E aí, um processo de 65 páginas só da minha parte, e mais, eu não sei quantas daquelas 2 professoras, né, que tem todos os depoimentos, tudo, mas as 3 professoras foram inocentadas. E eu fui exonerada. Ninguém se preocupou com as crianças. E a minha bandeira de luta é essa, gente. E graças a Deus eu encontrei o professor Davi na minha vida, porque todas as pessoas que eu procurei me fecharam, não tenho o que fazer, não precisa fazer nada, você acabou. Eu procurei o sindicato aqui no Paraná, eu procurei o CRES fez o que tinha que fazer, entende? Eu entreguei o documento para a minha advogada entrou com todo o que tinha que fazer, mas não conseguiu. As minhas testemunhas não foram, aliás, só foi uma testemunha, e essa testemunha, o advogado gritou com ela, falou que como que a criança de 3 anos ia falar alguma coisa para ela. Daí ela falou, a gente sente, a gente consegue
conversar, a gente consegue ter contato com o filho, a gente sabe o que está acontecendo. Por que a criança não quer ir para a escola? Entende? Então, eles começaram... O advogado batia na mesa, falava que era mentira. O advogado gritou com a conselheira tutelar, que foi falar lá que ela era funcionária da escola e depois ficou, como era suplente, uma entrou de férias, né? Ela contou o que ela via na escola e ele gritou com ela, chamou ela de mentirosa. Foi assim, a gente estava do outro lado na sala, eu fiquei nervosa, todo mundo ficou nervosa, eles acabaram acabando, assim, o dia não tinha mais como dar continuidade, porque o clima ficou muito pesado, então, assim, usaram de estratégias políticas, ou sei lá o que esse nome de dar, e me tirar de lá, ao invés de resolver o problema, entende? O Conselho Tutelar é 65 páginas, ele pede câmeras para o prefeito, ele pede para o secretário lá do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e ninguém fez nada, ninguém olhou as crianças. Teve uma psicóloga, acabei indo no Ministério Público, pedi como é que eu podia agir, como é que eu podia fazer, e ele falou, não se preocupe que tem uma psicóloga atendendo. Essa psicóloga, eu acabei procurando, ela me procurou, pediu para mim se eu podia fazer um relatório meu, que para mim não ser exonerada, porque eu ia ser exonerada, que ela tinha feito das outras professoras, e que as crianças, no relatório dela, inclusive ela tem um parecer social, ela tem estudo social, ela tem um monte de coisa lá, que eu procurei o Conselho Regional de Psicologia aqui em Cascavel, mostrei para eles os documentos que aquela psicóloga mostrou, inclusive tem documento que ela não poderia ter feito, e ela já tinha sido exonerada do município lá, eu pesquisei a vida dela, eu fui atrás, entende? E eu tenho eu printei, né, todas as mensagens que ela mandou para mim, e enfim, eu fui exonerada. Gente, eu estou cuidando de mim, mas o que eu penso é aquelas crianças, sabe? Como é que aquelas crianças estão? Nós tivemos pandemia, ainda bem, graças a Deus que tivemos pandemia, mas como é que será que eles estão? Como é que aquele menino, né, que ele acabou sendo expulso lá da escola, ele ficou sem estudar, teve vários problemas, a mãe dele me ligou várias vezes, porque o meu telefone era meu, e eu tive que ligar várias vezes para ela do meu celular, porque lá não tinha telefone para a gente fazer ligação, não funcionava, não tinha, então eu não tinha ninguém para me ajudar, para me orientar, ou as orientações do CRES vieram tarde, então por isso que eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que ficar forte, entende? E ficar ali junto, uma dando mão para a outra, e assim eu agradeço ao professor Davi, eu conversei com a Lívia, o professor Davi para mim representa muito, gente, o professor Davi foi a primeira pessoa que me ouviu, foi a primeira pessoa que me deu a mão, eu estava ali no quarto, eu queria morrer, eu comecei a tomar medicamento, eu fiz uma cirurgia porque eu fiquei doente, e o professor Davi ficou junto comigo. Quando o Ministério Público arquivou o processo, porque a prefeitura colocou lá 5 páginas dizendo que o advogado falou que elas eram inocentes, e as crianças, a psicóloga tinha ido lá, não aconteceu nada com as crianças. Gente, como é que não acontece nada com uma criança que come manga e a professora faz ela comer o vômito? O próprio vômito. E aquela criança que comeu papel, e aquela outra criança que foi furado o dedinho, e aquela outra criança que... E aquela outra criança, gente, quantas crianças? Eu vi criança no CEMEI que a professora pegou ela, porque ela fez xixi na sala e colocou no vaso e puxava descarga, aquela menina gritava, se debatia no vaso. Senta no vaso e puxa a descarga para ver o que eles vai sentir. Imagina uma criança de 3, 4 anos, o que ela vai sentir? Ela não conhece o vaso. Eu sei de relatos de mães que contam que a criança abraça o vaso e não quer sair de perto do vaso, porque ela tem medo que se ela não fizer xixi no vaso, o vaso vai engolir ela. Tem criança tomando medicamento, porque a professora fez essa maldade com essa criança. Olha como é que fica no psicológico dessa criança, gente. Sabe? Então, tem muita coisa ali. Então, ninguém se preocupou com as crianças. O Ministério Público arquivou o processo, porque o advogado colocou lá que as professoras eram inocentes. A psicóloga colocou que as professoras estavam abaladas psicologicamente. E eu, gente, como é que eu estava? Como é que essas crianças estavam? Como é que essas crianças estavam? O que a psicóloga usou para fazer um relatório de atendimento para essas crianças? A criança não sentiu nada porque ela comeu vômito?
Gente, sabe, aonde que está o nosso Ministério Público, onde que está o ECA, onde é que está o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é que estão os direitos humanos, onde é que estão tudo? E eu encontrei no professor Davi um ombro, um abraço, olha, foi ele que me acolheu, foi ele que me ouviu, por isso que eu amo de paixão o professor Davi. Eu divulgo os cursos dele, eu estou lá sempre que eu posso, entende? É o professor Davi na terra e Deus no céu. Meu marido sempre diz, eu tenho ciúme do professor Davi, de mais ninguém. Gente, eu amo demais o professor Davi. O professor Davi me ajudou muito nessa caminhada. E daí, nós começamos com as frentes nacional pela inserção da assistente social na educação, psicólogo na educação. Eu estou nessa luta. Nós começamos com o piso salarial, e isso que me levantou, que me tirou do meu conforto, que eu estava querendo morrer. E eu digo assim para o professor, o que eu devo para o professor, não ganho nada dele para eu divulgar os cursos dele, mas o que ele me fez, entende? É muito, gente, ele me pagou 1000 vezes, ele me pagou 1000 vezes tudo isso que eu passei, e que ninguém sabe o quanto eu sofri. Entende? O meu marido está com problema de depressão, nós dois estamos tomando fluoxetina, lítio, entende? Para poder contornar a situação. E isso, lembrando disso, eu lembro dos gritos da menina, eu lembro do braço do Piá rasgado, o pé do Piá, o chinelo rasgado, o sangue esparramado pelo chão, a menininha com os dedos todos machucados. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Se eu ficar aqui, eu fiz um relatório de 95 páginas e mandei para o Ministério Público porque eu estava desconfiada. Eu falei, é psicólogo lá do município? Não, vai ser uma psicóloga de fora. Mas essa psicóloga, gente, eu não levei o caso adiante, porque o professor Davi falou que a gente não deve fazer olho por olho, dente por dente, né? Deixa ela trabalhar, deixa ela lá. Eu não tive, porque eu não tive forças para fazer. Eu debati contra o Ministério Público várias vezes, e com a ajuda do professor Davi, já que foi arquivado esse processo, e aquela coordenadora e aquela diretora, hoje fazem parte da Secretaria da Educação. Uma é secretária da Educação, gente. Que tipo de secretária de Educação esse prefeito colocou lá no município? Porque é parente dele, sabe? Que tipo de prefeito que é esse, que não olha o direito das crianças que foram violadas? Olha, violência física, violência psicológica, violência de tudo quanto é tipo. Que tipo de adulto que vai ser? Aí entra um aluno, um homem dentro de uma sala e mata meia dúzia de professora e de aluno, e coitada da professora que morreu, coitada das crianças que morreram. Mas o que será que aconteceu com aquele aluno? Sabe, com tudo que eu vi lá dentro da escola? É isso. Gente, no dia 31 de dezembro, um menino foi morto. Foi cortado o pescoço dele, foi cortado todos os dedos dele. Sabe por quê? Porque ele estava na escola e a diretora pegava ele pelo pescoço. Não é esse meu Joãozinho, é outro. A professora, a diretora e a coordenadora pegavam ele pelo pescoço. Puxavam. Tem uma gravação que me mostraram, que eu não acreditei, que a professora bate na cara dele. Aqui, ó, aqui. Filmaram. Só que não tiveram coragem de colocar para frente. E eu fui, gente. Enquanto eu trabalhava lá, tinha um menino, contava uma história do menino que tinha sido amarrado numa carteira e tinha sido batido pelo professor. E eu fui atrás, depois que eu saí de lá e tal, que o professor me deu todo esse apoio, eu fui nesse município pequeno, eu fui atrás dessa mãe, e essa mãe me relatou. O professor bateu nele, e ela foi em cima, ela foi no conselho tutelar, ela foi, só que não fazem aquela bendita do corpo de delito, né? Exame de corpo de delito. Porque fica as ameaças, entende? Inclusive, o Conselho Tutelar falou, você não tem medo que o prefeito tire a tua casa? Você não tem medo que o prefeito... Então, o prefeito é o manda-chuva lá dentro. Uma cidade com 10 mil habitantes, é o prefeito que manda, é o advogado da prefeitura que manda. Gente, cadê o direito? Cadê os direitos humanos? Cadê o ECA? Cadê? Entende? Lá atrás, tem lá, a gente estuda na primeira infância, o SEMEI, gente, SEMEI, a criança está começando a ir para a escola. Entende? Cadê o direito das crianças? Isso foi arquivado, gente, 65 páginas foram arquivadas. O nosso querido Ministério Público arquivou.
Foi lá para o Conselho Superior e foi arquivado. Eu entrei com interposição de recurso, não sei do que nome. O professor fez uma live falando sobre isso e o Ministério Público arquivou esse processo. E isso eu não consigo, sabe, gente? Eu não consigo. Gente, cadê as leis? Cadê as leis? Nós estamos em 2020, 2021. Aconteceu em 2018. Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Cadê os nossos legisladores que escreveram isso? Que tem comentado o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu mandei lá para a corregedoria. Eu tive um colega lá do Rio de Janeiro que mandou uma denúncia para lá e eles mandaram um pedido para mim e eu mandei escrito tudo, né? Com o apoio do professor Davi. O professor Davi está aqui, ó. Eu estou aqui junto. Vai lá, amiga. Força, força. E eu, comemorando o dia do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso querido Ministério Público vai lá fazer um grande discurso. E eu pedi para ele, como é que o senhor vê o assistente social e psicólogo na educação? O senhor tem conhecimento que crianças apanham de professoras, de alguns profissionais, porque tem profissional muito bom, E nós tivemos uma mãe que era estagiária num CMEI, que teve o filho que apanhou da professora e tudo, e ela foi lá no Conselho Tutelar, ela fez a denúncia. Primeiro ela queria me matar. Depois que ela conversou com a criança contou para ela o que acontecia, ela foi lá e fez a denúncia. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi exonerada. O marido dela era cargo de confiança do prefeito, foi exonerado. Então, gente, uma cidade de 10 mil habitantes e um prefeito e um advogado são os donos do município. Então, eu estou falando aqui, gente, assim, eu sei que amanhã eu posso receber um tiro no meio da testa, eu sei que eu posso receber um processo, que eu já estou recebendo um processo lá, porque tem essa mãe, né, que falou que eu acabei me envolvendo na vida dela, ela colocou lá que eu andei ligando para ela, ameaçando ela, eu tenho todas as minhas ligações gravadas, e eu coloquei no meu processo lá na prefeitura. Vamos abrir o telefone da minha coordenadora, o telefone da Secretaria da Educação, o meu telefone, o telefone de quem for lá. Eu não tenho medo do meu telefone, porque com quem eu falo são pessoas de bem. Fora aquelas pessoas que ligaram me ameaçando. Então, assim, eu sei que o nosso tempo é bem corrido, né, Lívia? Mas, assim, eu gostaria de agradecer muito, gente, e eu gostaria, assim, não é por mim, não. Eu quero o direito das crianças. Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Cadê o nosso Ministério Público que deveria ter defendido as crianças? Entende? Para quem que eu vou correr pedir socorro? Entende? O professor fez muito por mim. Ele tem ainda me dado algumas dicas, Ele ligou no Ministério Público aqui, ele tentou ver como é que estava o meu processo. Ele falou que ficaria do meu lado. Gente, mas eu não tenho força para brigar contra um prefeito e um advogado de uma cidade com 10 mil habitantes. Eu não tenho. E eu sei, eu fui exonerada do município, mas eu tenho ainda o meu CRES ativo, ninguém entrou com processo contra mim lá no CRES, e se entrar, eu tenho mais do que páginas e páginas aqui de todo o processo que eu fui envolvida. Entende? E essas crianças não lembram mais, porque, claro, foi em 2018. Então, nós estamos em 2022, até agora não saiu nada. O principal que deveria cuidar das crianças e dos adolescentes não cuidou. Então, o processo lá daquela criança que apanhou lá da diretora e da coordenadora, que hoje são secretárias da educação, diz que foi parar lá numa promotoria e ficou lá. Aí o professor me ajudou, nós fomos atrás, e aí ele foi para o Nucria não atende esse município, o Nucria só atende Cascavel. Eu voltei a mandar um e-mail. Aí falaram para mim que foi para a delegacia da polícia. Eu fui lá no dia, eu não lembro agora direito, em junho do ano passado, dia 6 de junho, acho que foi. Eu fui lá, fiz o meu depoimento e eles falaram que em 15 dias eu já tinha o relatório. Mas demorou muito, demorou bastante, porque o que tinha de mães que foram relatar, pelo que eu sei, que eu conversei com o delegado da polícia, porque eu pensei, me ligaram e falaram, o delegado da polícia está comprado. E eu liguei e o delegado me atendeu. E eu falei, o delegado da polícia está comprado. Ele falou, não, aqui não tem ninguém comprado. E ele falou, olha, eu nunca vi tanta atrocidade na minha vida como nesse processo. Gente, são crianças, e isso pode ser acontecendo com as nossas crianças. Criança indisciplinada, conversa com ela, verifica o que está acontecendo na escola.
Porque nós temos profissionais bons, mas nós temos meio profissionais. Como nós temos assistentes sociais boas, profissionais que ficam com medo do prefeito e do advogado e ficam fazendo as coisas de acordo com o que a maioria lá, né, o poderio manda. Então, desculpa, Lívia, se eu me exaltei, mas é que quando eu lembro daquelas crianças, eu não consigo dormir. Infelizmente, nós não temos leis para essas crianças. Tem lei só no papel, né? A prática mesmo não funciona, né? Então, você falou bastante coisa. Tem alguma outra questão que você considera que não foi falado, seria importante colocar? Que a gente já vai para 8h35 e daqui a 25 minutos a gente vai cair de novo. Instagram tá assim, a gente não consegue ficar direto. Mas para a gente poder finalizar agora, tem alguma questão que você gostaria de colocar para finalizar? Rapidamente? Que eu queria ainda fazer só rapidamente uns comentáriozinhos aqui a respeito da... Não, pode fazer então. Não, eu acredito que eu falei. Eu falei por cima. Não, eu acho que vocês, pelo que a gente conversou domingo e pelo que você contou agora, você contou absolutamente tudo. Absolutamente tudo e muito bem. Eu vi muita coisa nos... Mas já deu uma ideia, né? Tá chovendo comentário aqui de vários profissionais apoiando, tá, você, porque você mesmo mencionou que na época, na situação, você não teve apoio de absolutamente ninguém. Então, hoje, além do minhas professoras, o professor Davi foi meu anjo da guarda, o professor Davi não imagina o quanto ele vale para mim, o quanto eu tenho de consideração para o professor Davi. Isso mesmo. Então, além do professor Davi, que hoje, né, o seu anjo da guarda, né, o seu aporte, né, principal, mas a gente está observando aqui, tem vários outros profissionais que, a partir do momento que têm conhecimento da sua história, estão absolutamente se solidarizando a você. Então, o primeiro ponto que é importante você, né, ter a ciência, ter conhecimento. Tem muito comentário aqui que, para eu ler, a gente vai passar, vai cair a live de novo. Então, quero, né, deixar claro aqui, evidente, que tem muita gente aqui que está se solidarizando com a sua situação. Tá? Vou fazer alguns comentários aqui. Eu fui rabiscando aqui, então pode ser que seja meio fora de ordem, mas eu considero que algumas colocações são importantes a gente fazer. Primeiro, né, em relação ao seu caso. Um caso absolutamente absurdo, absolutamente surreal que aconteceu com você. De fato, acredito que seja uma grande verdade. É uma verdade, sim. Também tive a oportunidade de trabalhar no município pequeno. Muitos colegas aqui também fizeram algumas colocações que também perceberam algumas atitudes de interferência política na prática profissional e dessa questão mesmo de mandarem no município, como você coloca, prefeito e advogado, que intervém diretamente no trabalho do outro. E quando há alguma irregularidade, fica por isso mesmo. Então, de fato, a gente está com você, a gente acredita em você. Isso, infelizmente, não acontece somente no município que você trabalhou, não. Acontece em muitos outros municípios e eu também, infelizmente, tive a oportunidade de me deparar com uma situação dessa no passado, quando eu tive a interferência de uma primeira-dama no meu trabalho. Me posicionei naquele momento, ela não conseguiu fazer muita coisa, porque eu me posicionei. Mas, enfim, o final também não foi muito feliz, né? Eu não era concursada, mas DT. Então, o que acontece? A gente acaba, né, sendo convidado a se retirar do município. Então, né, você não é a única nessa situação, né? Muitos de nós, você na verdade é um espelho para nós, no sentido de o seu sofrimento, tudo que você passou, quando você vem trazendo para nós alguns feedbacks aqui, servem de alerta para nós. Não tem um ditado que diz, às vezes, um tem que sofrer para todo mundo aprender? É como se você estivesse dando a sua vida pelo outro. Vou trazer alguns exemplos aqui. Na própria questão do relatório circunstanciado, não é? Que deveria ter sido feito em relação às situações. O que a sua coordenadora sempre falava para você? Não, deixa isso quieto, deixa isso para lá. Algumas coisas ela mandava você mudar, né, do relatório e tudo mais, e eram situações absolutamente graves. Então, o que nós temos que fazer em situações como essas? Preparar o relatório, entregar e pedir para recitar. Alguém pode mudar o nosso relatório? Ninguém pode. O que a gente escreveu ali é ético, a gente colocou ali? Tem alguma irregularidade? Estamos quebrando algum sigilo profissional? Estamos, né, violando direitos a partir do que a gente escreve no relatório? Não. Então, você está procedendo a uma denúncia ali, que é a nossa obrigação, é o nosso dever, e caso a gente não faça, aí sim, no caso de não fazer
é que nós estaremos respondendo judicialmente, criminalmente, administrativamente por conta disso, aí sim. Então, no seu caso, o que serve de exemplo para nós é preparar o relatório, entregar e falar aqui, receba para mim, por favor, e a gente vai lá na nossa pastinha e arquiva. Então, será que não Agnes funciona? vacilou, tal? Não, Então, não funciona. Não funciona. então, Elas não aceitam, elas rasgam. Aí, eu te entendo perfeitamente, mas o que a gente tem que fazer? Independentemente de qualquer questão a nossa parte. Tiro foto então. Então tá. Então tudo bem, então vou preparar porque a gente tem fé pública também enquanto servidor público. Nós temos fé pública. Então a gente tem que utilizar de todas as artimanhas, porque infelizmente na justiça tudo é prova. Tudo é prova. Então vamos então produzir prova para nós de que a gente está trabalhando de maneira correta. O outro exemplo também que serve de lição para nós, essa situação, é os próprios funcionários o tempo todo falando que denunciar não vai adiantar nada. Pode não adiantar de fato. Pode, de fato, né? Certamente não adiantar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O que a gente tem que colocar na nossa cabeça é: vamos fazer a nossa parte. Claro que medo de perder emprego, né? Medo de represália, ameaças e tudo mais, todo mundo tem. Mas, querendo ou não, a gente tem que agir com a ética e com a verdade. Claro que em alguns momentos também a gente tem que pensar, igual situações que assistentes sociais se deparam, vamos lá, uma situação de um agressor de mulher, o cara fala que vai matar a esposa dele, você está se deparando com essa situação, você tem um conhecimento, você vai se expor? Poxa, eu tenho medo de me expor, porque esse cara é barra pesado. Então, a gente, como um profissional certo, deveria preparar um documento e enviar para o Ministério Público, proceder denúncia, por exemplo. Mas a gente tem medo, então a gente faz uma denúncia anônima. E a gente não pode, por vezes, ter o acesso a essas informações e ficar quieto. Porque aí sim, qual é a jogada que eles fizeram nessa história? Qual foi a jogada? Tanto que você respondeu até você comentou que você teve uma advertência por não ter falado antes. Você falou. Você foi muito corajosa porque você falou na frente de todo mundo, Agnes. Naquele momento, naquela reunião, onde estavam vários conselheiros ali, estava sua coordenadora, e que coordenadora, pelo amor de Deus, eu acredito em todas as palavras que você falou. A galera toda que acredita. Que coordenadora é essa, pelo amor de Deus? E ela lá, no meio daquela reunião, você foi extremamente corajosa. Então, você meio que foi percebendo, você no primeiro momento ficou coagida, sim, é fato, era mais pelos comentários, né, dos profissionais que lá trabalhavam, mas, querendo ou não, naquele dado momento, na reunião, na frente de todo mundo, você teve a grande coragem de proceder a denúncia também, porque você fez uma denúncia naquele momento e acabou falando a verdade, que de fato as coisas aconteciam. Capacitação profissional, deu para perceber que foi muito fraca naquele município. Estão cansados já de fazer capacitação. E outra coisa, como é que você prepara 5 projetos e nenhum dos seus projetos são aceitos? É absurdo, sim. Absurdo. Isso também, uma outra questão também muito importante dentro do nosso local de trabalho, gente. Isso aí vale para todas as categorias profissionais. Pode ser coordenador, pode ser psicólogo, que trabalha com a gente, pedagogo, qualquer outra categoria profissional em si. A gente não tem que confiar em ninguém, não, tá? Amigos, negócios à parte, entre aspas. O caso Agnes nos ensina isso. Amizade, local de trabalho, não existe, não. Faça você a sua parte, socialize, é claro. Agora, manter o tempo todo essa relação de confiabilidade, não. Deixa para lá, vamos resolver. Não precisa de ata, não. Ata de reunião, não. Isso tudo aí, gente, não é se tratando da realidade lá do município, quis dizer o quê? Quis dizer, né, é tentar meio que engambelar o outro no sentido de não ter uma prova lá no futuro. Foi exatamente o que eles fizeram com essas palavras de amizade, né, de tentar contornar a situação. Não é amizade e nem contornar a situação, não. É tentar abafar mesmo a gravidade do caso de violência explícita, física, psicológica e institucional que estava acontecendo dentro daquela escola. Deixa eu ver mais o que aqui. Acho que eu já falei bastante essas questões principais. Você falou também na questão da luta coletiva, que você ficou sozinha durante muito tempo, né? Agora a gente está aqui nesse viés de luta coletiva e é muito importante, gente, realmente nós, enquanto categoria profissional, a gente se aproximar e um ajudar o outro, tá? Porque o que a gente mais vê, o que a gente mais observa é exatamente isso.
os poderosos, né, ou seja, a política, cada vez mais vai interferindo no nosso trabalho e a gente não está se posicionando. E essa questão, que eu considero muito importante, eu vou falar para vocês. Do rol de assistentes sociais que eu já trabalhei. Eu trabalhei em 7 lugares diferentes. É difícil, infelizmente, é muito difícil eu apontar aqui 5 colegas que eu particularmente admiro. 5 colegas que, de fato, vêm lutando, vêm abrindo mão dessa questão de se entregar ao viés político e sempre faz o que a politicagem quer. Eu não admiro, não. Tem 5 colegas que eu admiro. Então, qual é a forma da gente lutar coletivamente? Eu agora estou estabelecendo muito network. Conheci a Agnes, a gente está estabelecendo um network aqui. Tem outros profissionais que, através desses grupos de WhatsApp, no Facebook, a gente está conhecendo muitos assistentes sociais empoderados ali, assistentes sociais de fato de luta. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos nos aproximar desses profissionais e vamos começar a levantar a nossa bandeira. Igual a Agnes, né, juntamente com o professor Davi, tem levantado a bandeira, por exemplo, do piso salarial. E o que eu muito tenho observado que tem acontecido? Vocês têm levado o convite para as pessoas, estão colocando as pessoas no grupo, e o que eu mais tenho observado é a pessoa saindo. A pessoa nem ouve qual é a proposta, nem participa da discussão e já sai. Então, o que está acontecendo com os assistentes sociais? Não estão nem um pouco envolvidos nas discussões e nem nessas situações. Nós temos uma divisão muito grande entre os assistentes sociais. É aquele que precisa do emprego, entende? E ele se conforma, ele vai fazer tudo conforme o coordenador vai falar, ele vai assinar. Ele não está sabendo que ele está assinando a sentença de morte dele. Porque se ele for denunciado, o CRES vier lhe olhar, ele provavelmente vai perder os 4 anos de faculdade e tal. Então, assim, quanto ao meu trabalho, a COF foi lá, olhou, passou todas as informações para a secretária da Educação, colocou as leis, entende? Ela entregou os papeizinhos, resolução tal, resolução tal, resolução tal, e foi explicando cada uma. E no papel lá, no documento que a minha secretária da Educação assinou, a minha secretária colocou que eu estava ali para não sofrer retaliação. Só que no final, eles só estavam me mantendo ali, né, me tiraram do meu que eu estava fora das minhas atribuições, e eles estavam só tentando montar o circo. Então, eles acharam ali uma pessoa que acabou assinando um papel, que não tinha noção né? Porque se hoje eu falar para ela, você vai se separar do teu marido e colocar uma coisa na cabeça dela, ela vai separar. Se eu falar para ela outra coisa, entende? É um bibelô. Então, ela não é culpada disso. E eles acabaram colocando ela fazendo E isso foi o principal motivo que fizeram eu ser exonerada. E ninguém olhou direito das crianças. Eu acredito assim, sabe, o que nós temos que fazer ainda mais na legislação? Cadê os legisladores? Cadê os direitos humanos? Porque eu já conversei com vários dos direitos humanos. Ninguém pode fazer nada. Entendeu? O juiz tem, o promotor, o Ministério Público tem colocou lá, arquivou o processo, Conselho Superior lá, arquivou o processo, eu fui para a corregedoria, expliquei tudo, mas a corregedoria só me explicou o seguinte: o promotor, o Ministério Público fez aquilo que era da alçada dele. Mas o que era da alçada dele? Entende? Então, o que ele fez? Então, ele pegou vários casos, ele pegou e jogou lá arquivou, e um caso ele mandou para frente. Então, esse caso ali, o que vai acontecer? Vai ter advogado da prefeitura, de repente vão coagir a mãe, vão coagir o pai, como eu vi várias vezes lá, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, e muito me espanta também, é até uma questão que eu até me coloco no sentido do meu próprio aprendizado, porque eu achei muito fraca a participação do conselho, qual é a sigla mesmo do COF, a comissão? Comissão Fiscalizadora. Foram lá o quê? Só fiscalizar o seu trabalho, né? Porque, na verdade, eles foram... Qual é a Não, defesa? Na verdade é o uma seguinte... coisa que eu me questiono. Para que serve um conselho regional, um conselho federal de serviço social? É só fiscalização ou eles não auxiliam a gente em nada? Para que a gente paga a unidade regional? Eu tenho aqui, entende, o relato deles, não é uma página, é várias páginas, ó, vocês podem ver aqui,
É que eu estou segurando o celular na mão, mas olha aqui, ó. O Conselho Regional do Serviço Social, porque naquela época a gente não tinha o conselho aqui no nosso município, agora nós temos o NUCRES. O CRES fez um papel, ele colocou tudo. Tem aqui outro, entende? Aqui foi as observações que eles fizeram para minha querida secretária da Educação. Aqui eu estava sem o meu carimbo, porque a secretária falou que eu não podia, eu não estava usando, como é que eu não estava fazendo as minhas atribuições, então eu não tinha que levar meu carimbo. Então aqui tá, ó. Aqui tá tudo. Aqui eles colocaram. Ô, Agnes, quando você fazia um relatório, nem número do seu CRES você colocava, não? Sim, quando eu estava trabalhando, eu colocava o carimbo. Daí, como eles fizeram uma avaliação de desempenho meu e deram uma nota muito baixa, e eu não concordei com a avaliação de desempenho, eu peguei e fiz um documento e carimbei, né? Eu vou carimbar o meu documento. Eu sou uma assistente social. E aí ela veio para mim e falou assim que aquele meu carimbo não valia de nada. Entende? Não, eles então, coagiram, Agnes, eles te coagiram o tempo todo. Infelizmente, então, fiz o documento. Mas mesmo assim, eu não estou muito satisfeito com esse papel do, do CRES. Não, olha. Eu acho fraco. Eu acho fraco. E outra coisa, em relação às crianças e adolescentes, já que nós somos profissionais, que a gente tenta, né, viabilizar os direitos, né, dos cidadãos e tudo mais. Não foi viabilizado. Em relação às crianças, tá, mas em relação às crianças e adolescentes, o CRES também não se manifestou, não procedeu a nenhum tipo de denúncia, nem MP, nada? Não, o CRES acho que não pode fazer denúncia. Eles colocaram aqui que eu estava agindo, eles mandaram depois uma outra correspondência, colocando mais coisas, falando que eu tinha que falar com a minha gestora, que eu tinha que colocar que era minha atribuição. Eu tenho aqui um outro documento que fala... O que eu consegui fazer lá foi lacrar os meus documentos, né? Tem aqui o termo de lacração de documento, que porque foi a COF lá, eu consegui resgatar meus documentos, que eu achei que tinham acabado com eles, eu consegui lacrar, e agora eu fiquei sabendo que ano passado o NUCRES aqui de Cascavel foi lá deslacrar para outra assistente social que está no meu lugar. Então, quando não diz lá, eu não lembro agora qual o artigo, mas não diz lá, que assistente social que substitui uma que foi exonerada ou que saiu, ela não pode, né? Não faz parte do nosso código de ética. Sim. Então, mas assim, num lugar onde todo mundo nasceu naquela cidade, onde todo mundo depende daquilo, daquele trabalho, como é que... Eu não vou fazer uma denúncia contra ela, entende? Porque daí caberia eu fazer uma denúncia que tem uma assistente social no meu lugar, entende? Eu não vou fazer isso com ela. Eu não vou fazer isso com ela, porque eu fico assim, sabe? Eu acho assim, de vez em quando, eu vou fazer denúncia. Mas daí eu pergunto, eles falam, não, tá tudo normal, os documentos foram abertos, foram deslacrados, né? E aí eu falo, mas o que eu posso fazer? Gente, eu infelizmente, o que eu acho do CRES? Eu acredito que devia, que assim, é muita coisa e o deles é fiscalizar mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer o CRES para perto da gente. Quando você é transferido de equipamento, quando você entra num concurso, quando você entra, avisa o CRES que você está naquele lugar, pede orientação, pede uma fiscalização para ver se o teu lugar está certo. O CRES vai ter que fazer. E se não fizer, vamos meter a boca no trombone, vamos se ajuntar, vamos mandar para o Cefes, porque daí os profissionais lá não estão fazendo o serviço deles. Entende? Agora, sim, eu tenho uma pessoa que tem me ajudado muito aqui na CT, Câmara Temática do CRES Paraná, que eu estou fazendo parte, né, do CT Educação Paraná. Ela tem me ajudado bastante, ela tem me dado umas ideias, eu ainda estou assim como exonerada, sabe que é difícil para a gente entrar num concurso, eu estou esperando sair, eu fiquei numa colocação boa, estou esperando ser chamada. Meu advogado falou que vai lá e vai colocar as papeladas, porque assim, eu fui exonerada sem ter culpa, gente. Eu não tenho culpa. Sim. Eu acredito que nem as professoras não deviam ser culpabilizadas. Eu acredito que devia ter tido uma outra forma de resolver tudo isso. Devíamos ter conversado, devíamos ter participado de uma capacitação juntas, olhado mais o direito das crianças, né?
E então eu acredito que isso, não culpabilizar, fazer um processo administrativo. E o Ministério Público, qual que é a demanda, qual que é a atribuição dele? Ele disse que ele fez o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer? Foi uma psicóloga lá. Então, voltando lá, eu acabei indo atrás, né? Então, em maio. A gente só tem 5 minutinhos, a gente tem que encerrar. E eu também queria ver também o comentário das pessoas também, né? Tá. Que as pessoas colocassem, tem muitas pessoas se manifestando também em relação a você. Pessoal, vai comentando aqui, se alguém quiser deixar alguma mensagem para a Agnes também em relação à história que vocês ouviram, considero que é importante. E Agnes, queria passar para vocês as considerações finais, que a gente vai cair de novo. E aí, né, a gente não vai ter como voltar. Sei que você queria falar muita coisa, mas você resumiu tudo muito bem, se colocou muito bem. Né? Mais para frente, né, a gente vai estar divulgando também no YouTube, né, essa live para mais profissionais terem conhecimento da sua história, mas agora a gente realmente precisa encerrar por conta do protocolo. Então, te passo um minutinho, Agnes, para as considerações finais, por gentileza. Então, pessoal, vou tentar falar rapidinho. Eu fui lá, já estava tendo caso de violência física e psicológica contra a criança, eu assisti, e quando eu saí, continuou tendo, só que eles tentaram abafar. Ameaçam mãe que não tem lugar na escola, e a mãe é obrigada a matricular os filhos ali, e ela acaba ficando quieta. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade de falar. Desculpa, gente, se eu acabei falando, que a gente fica meio nervosa, né? Eu acabei até tendo que tomar água. Agradeço ao professor Davi por ele existir, assim, mas agradeço, assim, muito, muito que o professor Davi tem sido, assim, norteador para mim. Eu não tenho nem palavras, assim, para descrever o quanto admiro e o quanto ele tem significado na minha vida. E agradeço você, agradeço as pessoas também. Ficou uma live bem longa, né? Teria mais tempo ainda para falar, mas eu agradeço assim, de coração para todo mundo que assistiu e que depois, que vai assistir depois, né? Que nós vamos passar para o YouTube, né? Isso aí. Bom, o pessoal está comentando aqui, a Agnes, em relação, né? O pessoal está preocupado aqui, a Silvia Belinha está dizendo, né? Como que vai ser a atuação dessa assistente social que se substituiu na escola? É uma dúvida, uma lacuna, uma preocupação que ela traz. Jesus Nancy diz que é muito bom sabermos essas questões que envolvem o assistente social, e você é uma assistente social guerreira. O pessoal está dizendo aqui, te agradecendo, amaram a live, dizendo que estão com você, tá? Você não está sozinha. Tem muitos. Então vamos votar no piso salarial. Com certeza. Continua colocando nos grupos aí, a gente realmente precisa se manifestar, é muito importante. Luta coletiva, gente. Sem luta coletiva é muito difícil a gente, né, conseguir angariar os nossos direitos profissionais. Então é isso, Agnes. Muito obrigada mais uma vez, né, por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui participar. A sua história é uma história, sim, de posicionamento ético, tá? Uma vez que você teve a coragem de se manifestar naquela reunião, ou seja, no momento mais difícil, parabéns, tá? Você deixou de lado toda a represália, todo o medo, toda a coerção. Isso aqui importa independentemente de qualquer histórico, né, que teve antes, né, envolvendo o seu caso. A Adriana também está dizendo, força, Agnes, estamos torcendo por você. E é isso, minha querida. É isso. Obrigada a todos que participaram. Obrigada. Amanhã vai ter live de novo. A Agnes está convidada a participar, caso não tenha algum compromisso. Você tem muitos compromissos aí com o professor Davi. Amanhã a gente vai ter uma live que a gente vai até ter a ver um pouco, né? Com o assunto também, de certa forma, que vou estar recebendo, né, a psicóloga Luciana, ela que trabalha no TJ de Campos do Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, vai estar lançando um livro dela e vai falar um pouquinho sobre o resultado de pesquisa do mestrado dela. Qual que é a opinião dos juízes em relação aos nossos relatórios técnicos. Então, assim, uma live muito importante para a gente ter conhecimento também cada vez maior, né? Do que a gente deve escrever, como que a gente deve se posicionar, como que a gente deve se manifestar. Então é isso, amanhã a gente retorna aqui com uma live aula para vocês. Fiquem todos com Deus. Agnes, beijão, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Gente. Obrigada. Tchauzinho.